O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um podcast Diplomatas. O meu nome é Ivo Neto, estou com a Teresa de Sousa e o Carlos Gaspar. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 16 de novembro, e vamos começar pelo que aconteceu durante esta madrugada em Portugal, o encontro entre Joe Biden e Xi Jinping em São Francisco, na Califórnia. E antes de passar a palavra aos meus convidados, vou-vos deixar com forma como Joe Biden abriu a conferência de imprensa depois deste encontro. As you know, I just concluded several hours of meetings with President Xi, and I believe they were some of the most constructive and productive discussions we've had. I've been meeting with President Xi since both of us were vice president over 10 years ago. Our meetings have always been candid and straightforward. We haven't always agreed, but they've been straightforward. And today, build on the groundwork we laid over the past several months of high-level diplomacy between our teams. We've made some important progress, I believe. Este é um encontro muito importante, sobretudo pelas questões diplomáticas entre a China e os Estados Unidos nos últimos meses. Carlos, o que é que sai deste encontro com vista para o futuro? Existe mesmo um apaziguamento das duas partes, como Joe Biden parece indicar nestas primeiras palavras da conferência de imprensa? É uma pausa. Exato. Ou uma trégua, se preferirem, para usar os termos que agora são usados com tanta frequência. É uma pausa necessária, desde logo, porque se têm multiplicado os incidentes entre aviões de guerra, navios de guerra, balões da Marinha norte-americana, da Marinha chinesa, e as comunicações entre os militares, designadamente entre os comandantes operacionais no terreno, tinham sido interrompidas desde a visita de Nancy Pelosi a Taiwan há mais de 6 meses. Essas comunicações foram restabelecidas comunicações diretas a todos os níveis, desde o Presidente dos Estados Unidos, que agora aparentemente tem o telefone do Presidente Xi Jinping e reciprocamente, até ao nível dos comandantes operacionais de teatro. Isso é crucial para evitar incidentes que podem provocar uma escalada entre as duas principais potências internacionais. Por outro lado, há ainda a questão de Taiwan. E a questão de Taiwan é a questão central nas relações entre os Estados Unidos e a China. E é muito importante para os Estados Unidos que não se repita uma interferência da República Popular da China nas eleições presidenciais e políticas em Taiwan. E aparentemente há sinais de que, pelo menos nesta primeira fase, vai haver uma contenção da parte chinesa, que no passado já fez exercícios militares de larga escala na véspera de eleições democráticas em Taiwan. Esperemos que isso não se repita. É uma questão que é sensível não só para Taiwan e para a estabilidade regional, mas também para as eleições norte-americanas. É importante sublinhar esse aspecto também. Há tons diferentes da parte chinesa e da parte dos Estados Unidos. O Presidente Biden falou
com uma certa severidade das relações entre a República Popular da China e os Estados Unidos, classificou-as como relações competitivas. E a parte chinesa, pelo menos nos comunicados oficiais da Xinhua, recusa-se a classificar as relações entre os Estados Unidos e a China como competitivas. O presidente Xi é mesmo citado com uma citação que diz que o mundo é suficientemente grande para os Estados Unidos e a China. Esta frase tem uma ressonância especial em Pequim, porque a frase habitual do lado chinês é que é um velho provérbio chinês que diz que não pode haver dois tigres na mesma montanha, que é o que os chineses pensam, e talvez os Estados Unidos também. Mas como estamos numa fase, oficialmente, numa fase de détente, uma pausa, uma trégua, o mundo neste momento é suficientemente grande para os Estados Unidos e para a China. Teresa, sobre esta questão da concorrência e dos dois tigres na mesma sala, a Teresa há pouco, nós temos a falar um bocadinho antes do programa, falou de um encontro que houve paralelo com empresários norte-americanos, porque isto vai além da política. A China e os Estados Unidos de facto têm aqui, tanto em termos de concorrência como até de colaboração, este encontro é importante também ao nível económico. Teresa, o que é que terá sido discutido nessa reunião? Eu começaria por dizer, e acho que esse encontro, esse jantar de Xi Jinping com os maiores CEOs, os mais importantes CEOs dos Estados Unidos, tem um significado importante, porque neste encontro entre os dois presidentes, curiosamente, e apesar da frase célebre, para citar outra frase do presidente chinês, que vê as coisas a longo prazo, como sempre acontece na China, e que diz que the East is rising and the West is declining, ao contrário dessa ideia de médio prazo que ele costuma sintetizar nesta frase, as coisas não estão a correr bem na China. E o encontro entre os dois, curiosamente, ao contrário do que aconteceu há um ano em Bali, em que o presidente chinês estava cheio de força, tinha ganho um terceiro mandato como secretário-geral e presidente, tinha sido entornado pela Assembleia Nacional Popular. Desta vez é um Xi bastante com mais problemas internos e bastante mais humilde, que se apresenta em São Francisco. Problemas internos são esses, disseste bem. O maior é que, segundo dizem os economistas ocidentais e alguns chineses, o milagre económico chinês chegou a uma fase de estabilização, ou, se quiser, acabou. A China, depois da pandemia, não teve a recuperação económica que se esperava, que o governo chinês previa que tivesse. Há um desemprego nos jovens da ordem dos 20% e uma grande contestação da juventude a um estado de coisas que não lhe agrada. Há a inflexão que Xi Jinping fez na orientação da política económica chinesa para um maior intervencionismo do Estado na vida das empresas e restrições ao investimento estrangeiro, traduziu-se numa queda grande do investimento estrangeiro na China, que continua a precisar dele ainda mais nas atuais circunstâncias. Ainda ontem saiu um dado engraçado nos Estados Unidos, uma estatística engraçada que vinha sublinhada em vários jornais. Nós tínhamos a ideia, criou-se um pouco a ideia de que a economia chinesa rapidamente ultrapassaria a economia americana, o que sempre me pareceu
um grande exagero, mas a economia chinesa, segundo o dado que foi revelado ontem, ainda representa apenas 64% da economia americana, mais ou menos o mesmo que representa a União Europeia, até um pouco menos que a União Europeia. Tudo isto leva a que Xi Jinping se apresente nos Estados Unidos, na cimeira com o Presidente Biden, com uma atitude muito mais cooperativa. O Carlos utilizou a palavra certa, é uma pausa, não é uma inversão de estratégia, e teve de dar sinais, nomeadamente aos empresários, que a China está aberta ao investimento, que os trata muito bem, que as relações económicas entre as duas maiores economias do mundo têm de ser construtivas e cooperativas, e isso dá-nos um bocado a ideia da relação de forças que houve nesta cimeira. Além disso, Xi Jinping, que aparecia como o segundo mau, digamos assim, Xi Jinping, no fim do confinamento, por causa da pandemia, viu pela primeira vez desde praticamente Tiananmen protestos das pessoas na rua contra os confinamentos, como não se via na China há muitíssimo tempo. Portanto, é nestas circunstâncias que Xi Jinping chega à cimeira com o Presidente Biden, e daí, digamos, aquilo que o Carlos chamava a atenção e que foi muito evidente, de facto, Biden estava numa posição mais dura em relação ao futuro das relações entre os dois países, embora quisesse demonstrar que as tensões podem e devem ser bem geridas entre os dois países, e teve da parte do presidente Xi uma resposta razoavelmente amigável. Agora, todos os problemas se mantêm. Taiwan mantém-se, o bullying da China nos países ribeirinhos do Mar do Sul da China mantém-se, a guerra dos chips, como a gente costuma dizer, mantém-se. No fundo, a China não abdicou da sua ideia fundamental, que os Estados Unidos são uma superpotência em declínio e a China é a superpotência em ascensão. E então, este encontro diplomático que aconteceu na madrugada... Mas é um bom encontro, só uma coisa, uma palavra, porque de facto nós temos tantos problemas no mundo, guerras, conflitos, tensões, que ao menos aqui houve um sinal de apaziguamento positivo. Eu vou colocar aqui uma pausa. Eu vou agitar aqui um bocadinho as águas, passando aqui este som que vamos ouvir agora. Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. Apesar deste encontro, como a Teresa estava a dizer, ser um sinal positivo, há esta frase, de certa maneira, que marca a declaração de Joe Biden depois do encontro, em que ele diz que, sim, Xi Jinping é um ditador, no sentido de que é um tipo que dirige um país comunista com uma forma de governo totalmente diferente da nossa. Carlos, que impacto é que tem esta frase e o porquê da escolha desta frase depois de um encontro que, como o Carlos disse no início da nossa conversa, o objetivo era claramente ter aqui uma pausa nestes confrontos diplomáticos entre a China e os Estados Unidos? É uma frase menos diplomática, mas não põe em causa a pausa ou a trégua. Desde logo porque a imprensa chinesa não repetiu nem a frase, nem o comentário que o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês fez, que está na imprensa ocidental, mas não está repetido na imprensa chinesa. É uma indicação muito importante do presidente Biden. Ele explica que há de facto uma continuidade na sua política. O Jake Sullivan, no artigo da Foreign Affairs, tinha omitido a expressão de que a competição entre os Estados Unidos e a China é uma competição sistémica, é uma competição entre uma ordem democrática e uma ordem autocrática.
Jake Sullivan não esteve na Cimeira de São Francisco. Quem esteve na Cimeira de São Francisco foi o secretário de Estado Anthony Blinken, e o presidente Biden, com esta referência que ele faz já à saída da conferência de imprensa, explica bem que o conflito com a China, a competição com a China, é uma competição sistémica entre duas ordens que são incompatíveis entre si. Teresa, olhando aqui noutra perspectiva, está Joe Biden já também a pensar nas eleições do próximo ano que tem internamente? Exatamente, eu acho que, estando de acordo com aquilo que o Carlos disse, a frase foi também para a opinião pública norte-americana. Os republicanos, na sua escalada agressiva em relação a esta administração e a tudo aquilo que Joe Biden diz, já estavam a criticar um tom demasiado conciliador do presidente em relação à China. Evidentemente ele também falou para a opinião pública interna, dizendo que esta tentativa de desescalar as tensões e de criar alguma estabilização na relação entre os dois países não queria dizer a abdicação deste confronto fundamental. Aliás, Biden tem, desde o início do seu mandato, tinha como linha mestra da sua política externa, até foi criticado por vários analistas e por alguns setores políticos em relação a isso, tinha como linha mestra da sua política internacional o combate entre o mundo democrático e o mundo autocrático. Claro que a realidade é bastante mais complicada que isso e os Estados Unidos têm de lidar com essa realidade, mas aqui o presidente Biden fez esta demarcação clara também para que os americanos a ouvissem naturalmente. E ainda, não esgotando o nosso tempo todo com este encontro, mas porque é verdadeiramente importante, o Carlos há pouco falou, foi a Teresa que estava a dizer que de facto, este encontro é importante, sobretudo tendo em conta as guerras em que enfrentamos. E sobre estas guerras, nós temos visto uma aproximação da China à Rússia, e sobre Israel, o que é que este encontro trará, no fundo, como consequência, ou será que tem alguma consequência para estes dois conflitos que estão a acontecer simultaneamente? Carlos? Julgo que não. A capacidade diplomática da China é limitada e a sua aliança com a Rússia aparentemente inabalável nesta fase. A Teresa tem toda a razão em sublinhar a dimensão interna. Os Estados Unidos já estão em campanha eleitoral. Houve um certo número de senadores que redigiu uma carta sobre esta cimeira para pôr em guarda o presidente Biden, mas esta declaração também é importante para os aliados asiáticos dos Estados Unidos. O presidente Biden tem avançado muito significativamente, e ele lembrou isso antes da cimeira, tem avançado muito significativamente na consolidação e na multilateralização das alianças dos Estados Unidos na Ásia, primeiro no quadro do Quad, com a Índia, a Austrália e o Japão, agora num quadro trilateral com o Japão e a Coreia do Sul, também noutro quadro multilateral no AUKUS com a Grã-Bretanha, a Austrália e os Estados Unidos, e tudo isso são alianças com democracias. E para Taiwan, obviamente, também é uma referência importante à divisão entre uma democracia e uma autocracia. No fundo é isso que pode garantir aos aliados democráticos dos Estados Unidos na Ásia de que estão num campo que tem uma certa homogeneidade política, além da convergência dos seus interesses em relação
à China e a impedir que a China domine a Ásia. Aliás, como reparamos, houve um conflito com as Filipinas muito recente de uma embarcação chinesa que apreendeu um barco normal de pesca, creio eu, das Filipinas, e a declaração do presidente Biden foi que estaria ao lado das Filipinas em qualquer conflito que viesse a surgir com a China. Também nos devemos lembrar que já foi ao Vietnã consolidar esse arco. No caso do Vietnã não é um arco democrático naturalmente, mas consolidar a cooperação com uma série de países daquela região que se sentem mais ou menos diretamente alvo de uma atitude hegemónica e agressiva da própria China. E todas as alianças, como o Carlos disse, Japão, Coreia do Sul, a questão do AUKUS, antes desta cimeira, a administração americana teve o cuidado de as reforçar a todas. Mudando agora aqui um bocadinho de geografia, olhando aqui para a Europa e tocando aqui no tema que ainda assim marca a atualidade, apesar de toda a outra atualidade, que é o conflito no Médio Oriente, esta semana, e particularmente o fim de semana, ficou marcado por mais uma demonstração da divisão que acontece na Europa. Há uma frase brilhante que eu encontrei no Político, que diz que o fosso entre Madrid e Berlim, nesta questão da guerra, é abismal. Isto porque Pedro Sánchez voltou a falar numa pausa humanitária, num cessar-fogo humanitário, penso eu que foi essa a expressão que ele usou, e por outro lado os responsáveis alemães insistem no direito que Israel tem em defender-se na sequência do ataque do dia 7 de outubro. Carlos, isto não augura nada de bom, não só para o próprio conflito no Médio Oriente, mas também para a Europa. As divisões europeias são bastante impressionantes. Desde logo, existem no domínio diplomático e interno, como por exemplo no caso da França, em que uma maioria dos embaixadores franceses no Médio Oriente tomou a iniciativa inédita de escrever uma carta, que não é pública, mas vai ser pública com certeza, para criticar as iniciativas do presidente Macron, que consideram demasiado favoráveis a Israel. É uma divisão importante na diplomacia francesa, que apesar de tudo, ao lado da Inglaterra e da Alemanha, é um player importante na política regional, sobretudo nesta fase. Aliás, o Quai d'Orsay rejeitou a iniciativa do presidente francês de construir uma coligação anti-Hamas, e é relativamente raro o Quai d'Orsay não aceitar uma iniciativa do Presidente da República Francesa. Depois também há divisões no quadro da Internacional Socialista. No Congresso Anual dos Socialistas Europeus que se realizou em Espanha, justamente o Primeiro-Ministro Sánchez e o chanceler Scholz convergiram com o partido italiano na defesa da pausa e não do cessar-fogo, nos termos que estão, aliás, adotados na União Europeia. Portanto, houve aí, na ausência de António Costa, de resto, uma consolidação da aliança entre Berlim e Madrid no domínio da Internacional Socialista e na preparação da campanha para as eleições europeias, de que António Costa ia ser um dos principais personagens e agora, aparentemente, não vai poder ser. Quem se opôs à referência à pausa foram os socialistas franceses, belgas e irlandeses, e impediram que houvesse uma declaração conjunta sobre a crise de Gaza, que é, obviamente, muito importante. E, nesse contexto, aliás, do Congresso de Málaga, a principal dirigente do Partido Trabalhista de Israel, que faz parte da Internacional
socialista fez uma intervenção importante, dizendo que ela não compreendia como é que a esquerda, não apenas a esquerda europeia, mas a esquerda global, para usar os seus termos, se põe ao lado dos militantes islâmicos que põem em causa os direitos das mulheres e das pessoas LGBT. Para ela, aparentemente, isso é incompreensível. Tem um bom ponto do ponto de vista da balança ideológica dentro da Internacional Socialista. E depois há, efetivamente, uma competição entre manifestações. Houve uma grande manifestação contra o semitismo em Paris, sem o presidente Macron e curiosamente com Marine Le Pen. Figuras que há uns anos seria impossível nós pensarmos que estariam lá, não é? Com Marine Le Pen, isso põe fim ao velho arco republicano e dá uma nova configuração à política francesa. São as divisões internas que estão a reconfigurar a política interna na Europa. Há uma revolta no Partido Trabalhista em Inglaterra, onde uma parte dos ministros do governo Sombra e dos deputados no Parlamento Britânico estão contra a posição de Keir Starmer, que é a favor, que defende o direito de Israel a defender-se depois do massacre do Hamas. Teresa, um aspecto importante deste encontro, a resolução final do encontro dos socialistas em Málaga não tem qualquer referência a Gaza, precisamente porque não houve esta convergência total de pontos de vista. Teresa, porquê é que é tão difícil para a Europa, ao contrário do que aconteceu na guerra da Ucrânia, ter um ponto de vista comum sobre o conflito no Médio Oriente? Porque a minha resposta imediata é porque a Europa é o continente onde aconteceu o Holocausto e onde aconteceram os mais terríveis pogroms contra os judeus. É esse peso terrível da história que a Europa arrasta consigo e que tem um reflexo muito difícil de ultrapassar, nomeadamente em relação à Alemanha, mas também em relação a outros países, em relação ao conflito israelo-palestiniano e em relação, naturalmente, ao Estado de Israel. Mas eu acho que esta impotência europeia em relação a este conflito é ainda mais profunda do que isso. Nós ficámos um pouco entusiasmados e satisfeitos com a forma como tu referiste, com a forma como a União Europeia conseguiu reagir à guerra da Ucrânia, evidentemente sob liderança americana, mas respondeu bem, continua a responder bem, e isso deu-nos a ideia que a Europa tinha alguma capacidade de agir geopoliticamente, estrategicamente unida e determinada, e agora vimos em relação ao conflito em Gaza, ao que aconteceu em Israel e depois ao que está a acontecer em Gaza, vemos-la refletir a sua velha impotência que se traduz em declarações mais ou menos em que cada palavra é negociada, cada vírgula é negociada para conseguir agradar a todos, mas que é, afinal de contas, o reflexo da impotência europeia em matéria de ação externa, de matéria de política externa, que não existe, de facto, na União Europeia. E porquê em relação a este caso? Porque a Europa tem relações com Israel, económicas e políticas, económicas de resto muito fortes, é o maior financiador da autoridade palestiniana, sempre na sua função que é positiva, mas que não chega no mundo de hoje, de apoiar os países e as regiões e os povos em desenvolvimento para terem uma vida um pouco melhor, mas a sua
sua incapacidade estratégica e, sobretudo, militar, fazem com que não seja considerada, nem sequer do ponto de vista diplomático, de gestão política, pela maioria dos países árabes e, em grau muitíssimo mais elevado, pelo próprio Estado de Israel. É um bocado a imagem dessa impotência que a Europa arrasta consigo e que se torna cada vez mais evidente, apesar da Ucrânia, insisto, no mundo em que o jogo entre grandes potências começa a dominar a cena internacional. A Europa pode então ficar aqui colocada de facto num segundo plano e numa conversa que também tive há pouco tempo com a Teresa, ela explicava que a União Europeia poderá ser só chamada então para pagar a reconstrução. Exatamente. Pode ser o cartão de crédito Exato, é o cartão de crédito, dizes bem. Uma diplomata europeia dizia-me esta manhã que, apesar da incapacidade europeia de intervir politicamente, ter um peso na resolução deste conflito terrível, caber-lhe-á ter o cartão de crédito para a reconstrução de Gaza, e será um dos principais doadores, como já foi da autoridade palestiniana, para a reconstrução de Gaza, depois de... Terá um peso importante, pode ter um peso negocial importante, quando, como diz o presidente Biden todos os dias, voltou a repetir ontem à noite, quando se tratar de encontrar uma solução definitiva e estável para este conflito, na base de 2 Estados capazes de conviver naquele espaço. Aí pode ter algum papel, mas não será certamente um papel de liderança. Mas pode ter um papel importante, designadamente no caso da Alemanha. A novidade desta crise é que, no meio das divisões europeias, a Alemanha não está dividida. A Alemanha não está dividida, os principais partidos à esquerda e à direita na política alemã estão claramente numa posição a favor de Israel. A Alemanha está a reprimir os movimentos, as organizações que estão alinhadas com o Hamas dentro da República Federal, proibiu o célebre cartaz, que outro dia estava na manifestação junto ao Palácio de Belém, que diz do rio até ao mar, uma única Palestina, que tem implícita a destruição de Israel, foi proibido na República Federal. A Alemanha, portanto, tem uma posição política clara, ao contrário da maior parte dos outros países europeus e da União Europeia, onde de facto a unidade é neste momento impossível, e isso pode abrir caminho, designadamente, para uma presença militar em Gaza, porque vai ser preciso uma força de polícia para sustentar uma administração internacional de Gaza. E essa polícia não deve ser apenas formada pelos países árabes, deve incluir também forças europeias. E nesse sentido, talvez a posição forte que a Alemanha tem tomado desde a primeira hora possa abrir caminho para qualquer coisa mais. Os Estados Unidos não podem, neste momento, enviar tropas para Gaza. Mas os europeus podem estar ao lado de egípcios, jordanos, o que seja. A ideia de uma coligação internacional, no fundo, para... Vamos lá chegar mais depressa do que devagar, porque aparentemente a intensidade das operações israelitas em Gaza apontam para um fim mais rápido do que alguns pensavam. Sim, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, numa entrevista à CNN esta semana, disse que contam que esta fase esteja terminada em 2-3 semanas, ou seja, a frase mais agressiva. Houve um anúncio curioso do governo alemão, juntando àquilo que o Carlos estava a dizer, de aumento imediato da exportação de armamento para Israel.
ou seja, não são só os Estados Unidos que fornecem esse reforço de armamento. A Alemanha juntou-se de alguma maneira a essa linha de apoio a Israel também do ponto de vista militar. Entrando agora então para o último tópico desta nossa conversa, foi tornado público há dias uma sondagem do European Council of Foreign Relations num trabalho feito em conjunto com a Universidade de Oxford, em que foi analisada a opinião pública de vários Estados sobre os mais variados assuntos. Eu trago aqui um ponto que me chamou a atenção em particular e gostaria de começar por aí, é que os europeus, por exemplo, não querem participar numa nova guerra, numa eventual conflito bélico entre Taiwan e a China. Por outro lado, os norte-americanos têm aqui uma resposta mais assertiva e mais positiva em relação à possível participação numa clivagem entre estes dois pontos. Carlos, porquê esta diferença entre os europeus e os norte-americanos? Pelas razões óbvias. Os europeus não têm nenhuma capacidade para projetar as suas forças para os estreitos de Taiwan, e mesmo no caso dos Estados Unidos, há uma maioria de norte-americanos que não quer que os Estados Unidos respondam militarmente a uma invasão chinesa de Taiwan. Esta sondagem é importante, é uma sondagem do European Council on Foreign Relations, como disse o Ivo, que é, entre outros, financiada pela Fundação Carlos de Gulbenkian, e que inclui na parte portuguesa uma sondagem à opinião pública portuguesa neste projeto, e que mostra de uma maneira mais clara do que os seus intérpretes oficiais querem admitir, que do ponto de vista da oposição entre duas ordens internacionais, os países do sul global, Índia, Brasil, Indonésia, África do Sul, do ponto de vista da ordem internacional, estão, em geral, do lado dos Estados Unidos e dos seus aliados. Estão do lado do Ocidente global e não do Oriente global. É uma indicação importante que os autores da sondagem desvalorizam, mas que os números da sondagem mostram de uma maneira perfeitamente clara. Aliás, há outro aspecto, se me permites, muito interessante na sondagem, não é tão relevante sob o ponto de vista geopolítico como a que o Carlos adiantou agora, que é quando se pergunta às pessoas, aos brasileiros, aos sul-africanos, aos indonésios, a toda a gente, se pudessem mudar de país, para onde é que iam todos para a Europa ou para os Estados Unidos, e muito poucos, raríssimos, queriam ter como destino a Rússia ou a China. Portanto, há aqui também uma compreensão forte das enormes vantagens e da atração que as democracias, nós por vezes esquecemos neste mundo muito conturbado da atração da ideia de democracia e de liberdade, mas é muito interessante nesta sondagem como as pessoas queriam todas ir, na sua esmagadora maioria, viver para o mundo ocidental, para as democracias ocidentais, e não lhes passava pela cabeça ir para a China ou para a Rússia. É um aspecto muito interessante também desta sondagem, que nos deve dar alguma esperança num futuro um pouco melhor. Sobre isso, os autores do estudo têm uma expressão muito boa, que é o mundo à la carte, em que os países respondem de uma forma muito maleável aos vários pontos deste inquérito. Eu penso que nós temos que terminar por aqui, já esgotámos o nosso tempo. Queria agradecer ao Carlos e à Teresa por mais esta reflexão semanal sobre este mundo cheio de acontecimentos em que nós estamos. Agradecer a quem nos ouviu e até para a semana. Obrigado. Até para a semana. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.